Rolê da vez desembarca em Londres. De Berlim para a capital do Reino Unido, o tempo de voo é de cerca de 2 horas. O aeroporto internacional de Heathrow, oeste de Londres, é o mais movimentado de toda a Europa e o terceiro maior do mundo em número de passageiros. E daqui do aeroporto para a região central de Londres, você pode percorrer os cerca de 26 quilômetros de metrô ou pela recém-inaugurada Linha Elizabeth, de trem. A viagem dura uns 30 minutos. Eu fiquei hospedado em um hotel muito bem localizado na área do charmoso, cosmopolita e multicultural bairro de Notting Hill, que também ficou muito conhecido por causa do famoso filme do final dos anos 90. Para você ter uma ideia, uma confortável suíte custou cerca de 130 € a diária. Os preços variam de acordo com a época do ano. Eu gravei esse vídeo no finalzinho de outubro. Muitos dos quase 9 milhões de habitantes de Londres são imigrantes e, com toda certeza, contribuíram para a construção da identidade local e ajudaram a transformar a cidade em um dos principais polos de produção artística e cultural do Ocidente, com destaque para a literatura e a música. Aliás, música boa é o que não vai faltar nesse vídeo. E a gente começa por um lugar histórico. Quem nunca viu uma foto ou uma imagem dessa esquina? A antes pacata Abbey Road nunca foi a mesma depois da famosa capa desse disco dos Beatles em 1969. E essa esquina é um dos principais pontos turísticos de Londres. Todos querem fazer, é claro, a famosa foto. Mas cuidado! Apesar de ser muito procurado, o local não oferece nenhuma estrutura de ponto turístico. A faixa para pedestres até garante a possibilidade de foto. Eu, com algum esforço, consegui a minha. Alguns motoristas têm paciência e esperam um pouco. Já outros... Na calçada da famosa esquina, o estúdio de Abbey Road, onde a banda britânica gravou o disco. E ao lado, uma pequena loja, para bitomaníaco nenhum botar defeito. Londres é uma cidade gigante, assim, cheia de possibilidades, tem para todos os gostos. O que eu estou tentando fazer nesse vídeo é dar umas dicas diferentes, umas dicas que você possa aproveitar também, além dos pontos icônicos que a gente está tentando vir aos poucos também. Com todo respeito, eu acho que é muito difícil, acho que está para nascer a pessoa que vai fazer um vídeo sobre Londres e vai mostrar tudo de bom que tem para fazer nessa cidade. Então, eu espero que vocês aproveitem as minhas dicas.
E se formos falar dos pontos icônicos de Londres, eu vou começar pela Abadia de Westminster. De estilo gótico, há quase 1000 anos a igreja é palco da coroação de monarcas ingleses e britânicos. Neste site, você vai encontrar um grande material sobre a Abadia de Westminster. Perto dali fica o imponente edifício do Parlamento Britânico. Em números, o Palácio de Westminster tem mais de 1000 salas, 100 escadarias e 5 quilômetros só de corredores. Na torre de 96 metros de altura do Palácio de Westminster, o famoso Big Ben, o maior relógio de 4 lados do mundo. Ele, que funciona desde 1859 e tem a fama de nunca atrasar, serve como grande referência para os londrinos na famosa pontualidade britânica. Do outro lado do rio Tâmisa, a não menos importante London Eye, a roda gigante que tem 135 metros de altura e foi inaugurada na passagem de ano entre 1999 e 2000, é um dos pontos turísticos mais disputados da cidade. Ao todo, são 32 gôndolas que representam os distritos de Londres. Quer saber quanto custa dar uma voltinha na London Eye? É só apontar o seu celular para a tela que eu conto tudo nesse QR Code. Essa e muitas outras dicas quentes de Londres. E as informações também estão na descrição do vídeo. Depois de uma boa caminhada, bateu aquela sede. Não tem como vir a Londres e não entrar nesses pubs aqui maravilhosos e provar uma cerveja melhor do que a outra, né? E a gente já tá fazendo isso. Saúde! Os pubs são uma instituição londrina. Geralmente são escuros, decorados com móveis rústicos, quadros nas paredes e mesas pequenas. Um ambiente bem intimista. Combinação perfeita para jogar a conversa fora e botar a cerveja para dentro. E opções não faltam. Londres tem cerca de 7.000 pubs. Se você ainda não foi a um pub, aí vai a primeira dica. Não fique sentado esperando o garçom chegar até a sua mesa. Em pubs não tem garçons. É só pedir a gelada no balcão e pagar na hora. Nessa minha curta passagem por Londres, eu consegui visitar alguns pubs, mas entre todos, um chamou mais atenção, o Ten Bells, em português, 10 Sinos. Foi um dos lugares mais frequentados no início do século XIX. Hoje é tratado como atração turística devido à sua conexão indireta com a infame saga de Jack, o Estripador. Reza a lenda que algumas vítimas de Jack foram vistas pela última vez no Ten Bells. Verdade ou mentira, essa fama ficou no passado. O pub, como todos os outros que visitei, é muito agradável, um ótimo ambiente. Se tiver alguma coisa que talvez lembre os tempos de outrora, é o caminho para o banheiro. Para fechar a primeira noite na efervescente Londres, peguei o metrô para o boêmio distrito de Soho. Aliás, o Underground, ou The Tube, como é chamado aqui, é um caso à parte na capital do Reino Unido. Para quem não sabe, Londres tem o sistema de metrô mais antigo do mundo. Funciona desde 1863. As estações são grandes, profundas, cheias de corredores, labirintos e com longas escadas rolantes como essa. Já estou em Soho, na porta do Ronnie Scott's Jazz Club.
está aqui no Ronnie Scott, conseguimos entrar depois de meia hora de fila mais ou menos, mas valeu a pena porque aqui por dentro é tudo muito bonito, é lindo, um dos clubes de jazz mais conceituados do Reino Unido mesmo, aqui da Europa. Os maiores nomes do jazz tocaram aqui, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Miles Davis. E hoje a gente vai ver como é que é. O clube de jazz funciona desde 1959. O ingresso custou 12 euros. Eu posso garantir para vocês, valeu cada centavo. O segundo dia em Londres começou na Baker Street. Na literatura inglesa, era por aqui que morava o lendário detetive Sherlock Holmes, tanto que ele ganhou essa grande estátua. Pertinho dali você pode conhecer o museu do célebre personagem. Aliás, Londres também é conhecida pela quantidade de museus, galerias de arte e teatros. Bom, estou parado aqui para mostrar para vocês, a gente está em frente ao Madame Tussauds, é o museu de cera mais famoso do mundo, né? Lotado, a fila enorme. Se não bastasse o grande número de teatros, museus e pubs, Londres é considerada uma das cidades mais verdes do mundo. A capital do Reino Unido tem mais de 1.800 parques. Esse, por exemplo, o Regent's Park, é um dos mais belos. Ao longo dos seus 2 km quadrados, um local excelente para boas caminhadas ou um momento de descanso nos muitos bancos espalhados pelo parque. O Regent's Park ainda abriga o Queen Mary's Gardens. Os jardins têm a maior coleção de rosas de Londres, com aproximadamente 12.000 flores, plantadas em 85 canteiros. Para ver o jardim repleto de rosas, a dica é visitar o local nas 2 primeiras semanas de junho. Eu consegui ver algumas. Em seguida, parti para o leste de Londres. Pode parecer bobagem, mas não é, né? Se você vem a Londres, você tem que andar num ônibus de 2 andares, né? Essa experiência você tem que ter. Bom, gente, Londres, como vocês sabem, é cosmopolita, né? Então a gente aproveita para provar a comida de tudo quanto é canto. E esse aqui é um restaurante chinês e a gente está provando aqui umas comidinhas chinesas. Vamos ver isso aqui como é que tá. Muito bom, muito saboroso. É um pouco apimentado, mas uma delícia. Vale a pena. Perto do restaurante, encontrei a instalação artística The Heart of Hope, ou Rebanho da Esperança. São 21 elefantes de bronze em tamanho real, uma mãe e 20 filhotes órfãos. O objetivo é dar luz a questões como a proteção da vida selvagem na África e a preservação dos habitats de todas as espécies. Por ali também encontrei um cachorro e acho que um coelho, bebendo o que parece ser um tradicional chá inglês. A poucos metros dali, a Brick Lane. A rua é considerada uma espécie de lado B de Londres. Antigamente, era um dos lugares mais perigosos da cidade. Inclusive, era por ali que Jack Estripador circulava.
pub Ten Bells, que já mostramos nesse vídeo, fica nessas redondezas. Hoje, a rua é considerada um dos lugares mais descolados e hipsters de Londres. O local que fica mais movimentado nos fins de semana é repleto de lojas, restaurantes, galerias de arte e mercados pra lá de alternativos como esse. A poucos minutos a pé da Brick Lane, um absurdo de contraste arquitetônico. City of London é o centro financeiro da capital do Reino Unido, o principal da Europa. Com pelo menos 2,6 km² e pouquíssimos moradores, o local abriga os prédios comerciais mais modernos do país. Por aqui, mais de 300 mil pessoas trabalham diariamente, em bancos, empresas de seguro, bolsas de valores, além de escritórios de advocacia. City of London também engloba o centro histórico de Londres. Em seus limites, por exemplo, estão a famosa Tower Bridge, além da medieval Torre de Londres. Com quase 310 metros de altura, o The Shard é o edifício mais alto do Reino Unido. Projetado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, o prédio de 72 andares abriga escritórios, apartamentos, hotel e restaurantes. Entramos em um deles para contemplar a vista da cidade. Bom, pessoal, com essa vista aqui privilegiada, maravilhosa, a gente está cometendo aqui uma extravagância, né? Enfim, comendo um docinho aqui, um cafezinho, para aproveitar essa vista maravilhosa. Mas vale a pena, uma vez na vida, é Londres, e é isso aí, vamos aproveitar. Mas o que chamou minha atenção no restaurante nem foi muito a comida. Se liga na vista do banheiro. Depois voltei para a zona leste de Londres, dessa vez para o animado bairro de Shoreditch. Let's go! Clap it! Mambo! 1, 2, 3, 4. Bom, a gente parou para tomar uma cerveja aqui. Eu vou dar uma dica para quem ainda não veio a Londres. A moeda daqui é a Libra, mas se você quiser, você não precisa nem ver a Libra, porque todos os lugares aceitam cartão de débito ou crédito. Bem diferente de algumas cidades aqui da Europa, né, Berlim? Enfim, então a gente chega aqui, passa o cartão e compra sem ter que sacar dinheiro, é muito tranquilo. Isso ajuda muito, uma boa dica. Ser ou não ser, eis a questão. Andando aqui pelas ruas de Londres, perambulando aqui pelas ruas sem destino, encontramos aqui uma estátua de William Shakespeare. Olha aí. Para encerrar a segunda noite em Londres com boa música, fomos para o Blues Kitchen. A entrada no bar é gratuita, a atmosfera é fantástica, a decoração fabulosa e a música espetacular. Bom, pessoal, hoje eu decidi ir no Palácio de Buckingham. Estou caminhando do meu hotel até lá, uma boa caminhada, são uns 2 km, 40 minutos mais ou menos. Hoje é uma manhã de sol, super agradável aqui em Londres. Vamos lá, estou cruzando agora o Hyde Park, que é um dos parques mais bonitos aqui também da cidade. Vou mostrar umas imagens para vocês já já. E vamos lá, vamos partir para o Palácio de Buckingham.
Com cerca de 2,5 quilômetros de extensão, o Hyde Park é o maior e mais antigo do centro de Londres. É considerado um grande pulmão verde da cidade e é perfeito para aquela escapada do agitado cotidiano das ruas. Os dias de sol são os preferidos de moradores e turistas. Destaque para o Lago Serpentine, um pequeno oásis habitado por essas simpáticas aves. Eu estava a caminho do Palácio de Buckingham para ver a concorrida troca da Guarda Real Britânica, que acontece às segundas, quartas, sextas e domingos e começa pontualmente às 10h43 da manhã. Aqui, ó, cheguei juntinho nas imediações do Palácio de Buckingham com a guarda, né, com a próxima tropa que vai tomar seu posto ali na frente, já no palácio. O evento atrai milhares de turistas que passam por Londres diariamente. É gente por tudo quanto é canto. Então minha dica é, se quiser acompanhar tudo de perto, vá bem cedo. No mínimo 1 hora antes. Como vocês viram, eu cheguei junto com a guarda. E aí já viu, né? Em 2017, eu estive em Londres, consegui ver a troca da guarda e registrei essas imagens. Agora cá entre nós, não tem como passar por essa cidade sem falar de futebol, não é verdade? A atual temporada do Campeonato Inglês, por exemplo, tem 20 times na primeira divisão e conta com nada menos que 7 equipes só de Londres, uma cidade que respira futebol. Então vamos para o norte conhecer uma das maiores rivalidades da Inglaterra. Acabei de chegar aqui no Emirates Stadium. Gente, é bem legal, sabe? Eu que acompanho assim, o campeonato inglês desde criança, e o futebol que o Arsenal pratica assim, há muitos anos, pode não reverter muito em título, em grandes conquistas, mas o futebol é muito bonito, um futebol muito técnico, é um futebol que eu gosto de assistir. E para mim é uma emoção muito grande estar aqui na frente do Emirates, muito legal, ele é muito bonito por fora, e eu vou entrar para saber como é que ele é por dentro também. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Eu nem entrei no estádio, eu vi uma estátua de longe, eu vim ver qual era. É aqui, ó, do Dennis Bergkamp, um grande ídolo, um craque holandês que jogou nos anos 90 no Arsenal, fez muito gol, jogou muita bola mesmo, Bergkamp. Os mais antigos vão lembrar. Olha, Bergkamp aqui. Já do lado de dentro do estádio, comecei pela Diamond Club, a área mais luxuosa e exclusiva do Emirates. Lá você encontra um grande restaurante, cabines de jantar privadas, um lounge com poltronas e um bar. Tudo com uma vista perfeita para o gramado. Nessas cadeiras aqui que eu tô, são os diretores do Arsenal, né, que sentam aqui para assistir os jogos. A visãozinha deles é privilegiada. Depois, fui direto para o vestiário do Arsenal. No Emirates Stadium, os jornalistas também têm toda a estrutura para realizarem um bom trabalho. Um espaço muito amplo e moderno. Quando a gente está vendo jogos e antes ou depois ver os jogadores, técnicos, dando entrevista, parece muito com esse ângulo que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu estou dentro de uma salinha, né? Tem umas salinhas, umas cabines com esse banner aqui atrás, bem legal. Bom, agora um momento especial. Vamos entrar no gramado, hein? Esse é o túnel. É agora. O Emirates Stadium foi inaugurado em 2006
tem capacidade para quase 61 mil torcedores e é o quarto maior estádio da Inglaterra. Você que está vendo aí sabe, né? Para quem gosta de futebol, é uma emoção indescritível, né? Chegar perto do gramado desse time tão importante e pela história que tem, joga um futebol bonito, sempre jogou, é uma emoção diferente mesmo. O norte de Londres também é a sede do grande rival do Arsenal, o Tottenham Hotspur. We are Tottenham Hotspur. Em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer o novíssimo estádio do clube, o Tottenham Hotspur Stadium. Inaugurado em 2019, o estádio, que é um luxo só, tem capacidade para quase 63 mil torcedores e é o terceiro maior de toda a Inglaterra. Depois de muito futebol, bora molhar a palavra de novo? Primeiro tem uma passada rápida no Caldrops Yard, um espaço revitalizado na área central de Londres, com muitas empresas, lojas e restaurantes. E aí, para fechar da melhor maneira essa passagem maravilhosa por Londres, voltei para o efervescente bairro de Soho. O Ain't Nothing But se intitula O Lar do Blues e fica no coração de Londres. Esse pequeno palco recebe de domingo a domingo, 7 dias por semana, o melhor do blues da capital do Reino Unido. O local é pequeno, intimista e não aceita reservas. Então, se você quiser entrar, pegar uma mesa, é bom chegar antes que a música comece. A entrada é gratuita. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino, porque você já sabe, né? Se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.